Graça e paz do Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, a partir do versículo 1, está escrito: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhe: Vão ao povoado que está logo adiante de nós. Ali vocês encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, diga-lhes que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. E isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito há muito tempo pelo profeta Zacarias. No capítulo 9, versículo 9, você pode conferir na tua Bíblia, que diz assim: Eis que o seu rei vem a você, humilde montado num jumento, num jumentinho cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus havia ordenado. Meus irmãos, aqui começa o relatório dos últimos momentos de vida de Jesus em seu ministério terreno. Após 3 anos e meio andando com os discípulos, anunciando as boas novas de salvação, Cristo sabia que ainda não havia terminado o seu trabalho e ainda havia uma jornada pela frente. Era o domingo antes da Páscoa. Jesus havia chegado no povoado de Betânia, cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Encontramos aqui a entrada triunfal, que claramente é um ato simbólico do Rei dos Reis. A profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, era bem conhecida pelos judeus, porque era uma profecia messiânica e o clamor Hosana ao filho de Davi. Assim como o estender dos mantos daquela multidão pelo caminho indicava que a multidão reconhecia a majestade e Jesus como Messias. A jumenta era um animal que simbolizava a humildade, embora Israel aguardasse o seu Messias vindo como uma personalidade política imponente. Nos tempos de Jesus, uma pessoa assim faria uma entrada não em um jumento, mas em um cavalo de guerra, demonstrando grandeza, intimidação, domínio e poder. Mas o Rei dos Reis veio humilde. Eis aí vem o teu rei. Jesus estava seguindo o costume de uma entrada real na cidade, como se fazia no passado. A multidão estendeu seus mantos pelo caminho e diziam Hosana, uma expressão de júbilo e louvor. Saindo dali, ele entrou no templo e expulsou todos os que estavam comprando e vendendo. Ele derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse: está escrito. Naquele momento ele citou o profeta Jeremias e Isaías: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. A adoração a Deus havia se tornado apenas um meio para o comércio fraudulento, para a profanação e a corrupção. A venda daqueles animais, pombos ou pombas, a palavra diz que eram animais cultualmente aceitáveis, que se realizava a preço bastante elevado. Isso era utilizado como uma oportunidade de cobrar preços extremamente altos e oprimir o pobre. O pátio era o cenário desse negócio profano. Jesus os chamou de covil de salteadores ou antro de ladrões, ao fazerem dos símbolos sagrados do Cordeiro de Deus uma fonte de lucro pessoal. Os líderes estavam tornando comuns as coisas sagradas e roubando a Deus sua honra e sua glória. Também roubavam de todos os adoradores o conhecimento do caráter de Deus. E aos adoradores gentios, ou seja, de outros povos, roubavam também a oportunidade de conhecer a Deus como de fato Ele é. A Bíblia diz
que os cegos e os mancos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Pessoas com tais enfermidades jamais eram admitidas no templo, porém Jesus não apenas os saudou e os aceitou, mas também os curou. A Bíblia diz que quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus realizava e até as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, eles ficaram indignados e, movidos por inveja, perguntaram: não está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Ao passo que respondeu Jesus, citando os Salmos de número 8, versículo 2, e ele diz assim: vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, Deus suscitaste o perfeito louvor? Ao citar o Salmo, Jesus estava demonstrando que ele mesmo havia preparado o louvor proveniente dos lábios dos pequeninos, ou seja, ele mesmo era a fonte, a força daquela declaração. Sem o filho de Davi não há louvor, pois o louvor é segundo o nome de Cristo, e aqueles pequeninos testificavam que Jesus realmente era o Messias prometido nas Escrituras. A Bíblia diz que de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser suas folhas. Então lhe disse: nunca mais dê fruto. Imediatamente a árvore secou. Ao ver isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levanta-te, atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vos receberão. Os frutos da figueira normalmente aparecem antes da árvore ficar cheia de folhas. O fato dessa figueira apresentar folhas indicava que ela já deveria ter frutos também. Essas folhas sem fruto indicavam uma promessa vazia. Os maiores inimigos de Jesus foram os mestres da lei e os fariseus, que aparentavam ser algo que na realidade não eram. Eram homens de Deus aos olhos do povo, conhecedores da lei e religiosos, porém tudo isso não passava de aparência. A Bíblia diz que eles tramavam matar Jesus. A figueira também muitas vezes foi usada na Bíblia para representar a nação de Israel. Israel não reconheceu Jesus como Messias, era uma nação estéril espiritualmente. Não demora muito e Jesus e seus discípulos chegam a Jerusalém. Como de costume, Jesus vai ao templo e começa a ensinar. À medida que os líderes religiosos procuravam pôr Jesus a toda prova e achar um meio de incriminá-lo, ainda mais Jesus, com toda a graça e autoridade, lhes falava, e denunciando à vista de todos a arrogância, ganância, justiça própria dos religiosos. Versículo 28, Jesus conta a parábola dos 2 filhos. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam ele. Jesus disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. A parábola dos 2 filhos nos mostra que desde a entrada do pecado,
As duas classes aqui representadas estão presentes no mundo, os que obedecem e os que não obedecem a Deus. Sobre os publicanos e meretrizes, eram pecadores excluídos e eram todos os párias da sociedade e da religião, que geralmente evitavam o templo e a sinagoga porque não eram bem recebidos quando compareciam. O fato de que publicanos e prostitutas respondiam tão prontamente à pregação de João Batista e a de Jesus ofendia os líderes judeus. Estes religiosos não estavam dispostos a trabalhar na mesma vinha em que os coletores de impostos convertidos como Zaqueu e prostitutas restauradas como Maria eram aceitas como trabalhadores. Jesus disse: ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terra que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Se aproximou a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então lhes enviou outros servos em maior número e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: ao meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: ei, este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que lhes fará aqueles lavradores? Responderam eles a Jesus: matará de modo horrível estes perversos e arrendará a vinha a outros lavradores para que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. A vinha era um dos símbolos essenciais na nação de Israel. A Bíblia diz que o dono da vinha a cercou. Aqui está dizendo que a cerca representava os preceitos divinos da lei, que ensinava a obediência. Israel devia mostrar o fruto do caráter e revelar ao mundo os princípios do reino dos céus. O fruto do caráter devia manifestar primeiro em sua vida e então na vida dos povos ao redor. Do mesmo modo, Deus espera que a sua igreja hoje partilhe as grandes bênçãos que Ele mesmo tem derramado sobre ela. E por último, quando os judeus rejeitaram Jesus como Messias, desprezaram a oferta de misericórdia a eles como nação. A sua herança seria loucura que os mordomos de uma vinha pudessem imaginar que ao assassinar o herdeiro da mesma forma, pudessem passar a possuí-la. Loucura maior seria a do sacerdote que agiam como se a crucificação do Filho de Deus lhe deixaria a herança de Israel por conta deles. Por fim, Jesus é a pedra fundamental para os que confessam o seu nome e edificam suas vidas nele, passando então a fazer parte do edifício de Cristo, pedras vivas, a Igreja de Jesus. Mas para quem se recusa a crer em Cristo, ele deixa de ser a pedra que alicerça esta vida e torna-se pedra de tropeço e condenação no julgamento. Jesus é a pedra fundamental para aqueles que confessam o seu nome e edificam suas vidas nele. Ele foi rejeitado por muitos e ainda continua sendo rejeitado, mas ele é a rocha da nossa vida e salvação.